Podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês, nossos seguidores do Você Crê. Olha que honra, hoje nós temos o nosso convidado, o pastor Cláudio Gama, que vai compartilhar um pouquinho da sua trajetória, né? Estamos em comemoração aqui na cidade de Porto Velho, pelos 104 anos da Assembleia de Deus, o qual nós fazemos parte, né? Somos membros, e com alegria nós recebemos o pastor Cláudio Gama, que vai compartilhar a sua história. Pastor, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo. Pai do Senhor, irmã Antônia, sempre uma honra poder estar aqui participando deste podcast tão abençoado, Você Crê. Isso. E espero corresponder aos seus seguidores na proporcionalidade do merecimento deles. Ô pastor, que maravilha, que honra, viu? E nós queremos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu sei que a sua vida é o próprio testemunho que Deus tem feito grandes maravilhas e muitas pessoas já conhecem, mas o Você Crê tem muitos seguidores novos e eles precisam conhecer essa história desse homem de Deus, né, que tem pregado o evangelho, se dedicado a pregar, anunciar o evangelho e ganhar vidas para o reino de Deus. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, tudo que Deus tem feito e realizado na sua vida, pastor. Pois bem, eu sou filho de crente, né? Meu pai não tinha nenhuma função eclesiológica, ministerial na vida diária da igreja, minha mãe muito menos, uma família muito simplória, muito pacata, muito interiorana, uma família muito paupérrima, e a gente foi criado diante de uma série de dificuldades, de adversidade, seja trabalhista, seja financeira, seja escolar, mas o meu pai era um crente fiel, e ele plantou as sementes do evangelho no nosso coração. Haja vista que a gente desenvolveu debaixo desses princípios éticos, morais, sociais e espirituais, fundamentado na base familiar e transmitido pela pessoa tanto do meu pai quanto da minha mãe. Entretanto, a minha experiência pessoal com Deus mesmo foi aos 19 anos. E essa experiência, ela foi, além de pessoal, além de exclusiva, ela foi totalmente sobrenatural. Porque essa experiência não foi resultante de uma pregação, resultante de uma igreja, resultante de nenhuma ação religiosa. Sim. Essa experiência foi resultante de uma ação direta do próprio Deus, onde eu pessoalmente ouvi a voz de Deus, e não ouvi apenas uma vez. Essa voz falou comigo por 2 vezes consecutivas, de forma nítida, de forma transparente, de forma potente, de forma influenciadora. E quando Deus falou comigo pela primeira vez, me chamando, me direcionando, eu estava em um local que não tinha pessoas. Eu pensei que fosse algo meio fora de si, uma alucinação. Eu dei um tempo, olhei, não tinha ninguém. E quando eu prossegui de forma bem natural, aquela voz veio novamente. E aquela voz veio com maior impacto e falou novamente, diretamente, exclusivamente, de forma potente. Eu entendi plenamente porque a potencialidade daquela voz, ela já gerou uma metamorfose em toda a minha constituição tríplice. Então, daí, naquele momento, eu vivi o novo nascimento, eu vivi o processo da restauração, da transformação, do milagre da salvação. E você já era batizado nas águas, nada. Só era filho de crente. Sim. E quando... Isso foi numa noite de sábado, às 20h30, e no domingo, conforme aquela voz me orientou, disse,
você vai na igreja tal, no local tal, você vai fazer isso, porque tal. Aí, no domingo à noite, eu estava lá, e com a mão levantada no altar, em lágrimas, e todo mundo pensando que era o efeito da liturgia, que era o efeito dos louvores, que era o efeito, não. Ali eu só estava confirmando publicamente o que eu já havia vivenciado no dia anterior. Então, ali, na confirmação pública, eu já pude visualizar a dimensão que Deus tinha projetado para mim, mas você, sem a experiência com o divino, com o sobrenatural, você leva isso tudo para o campo da imaginação, Sim. mas não para o campo do propósito. Ali Deus já tinha falado com você sobre que você ia ser a pessoa que fosse levantado para ministrar a palavra, né, um pastor. Ali Deus já fez você entender sobre isso? No primeiro momento, não. No primeiro sim. momento, só tinha me dito porque que tinha um plano e que estava me chamando, não disse. Aí, isso foi num domingo. Sim. E para surpresa da comunidade cristã, sabe que os cultos em meio de semana, o coro é menor. E na quarta-feira, que era o dia de culto, eu voltei. E o pessoal se surpreendeu. Ali, nessa quarta-feira, que vai se confirmar isso que a irmã perguntou. Como o culto poucas pessoas, o dirigente da igreja chamou uma das jovens do conjunto da mocidade para cantar um hino. E no momento que ela sobe no altar, que ela pega o microfone, Deus a usa através do dom da profecia. E houve uma manifestação sobrenatural da operacionalidade do Espírito Santo na vida dela, através do dom da profecia. E ela, antes de cantar, Deus usa os lábios dela para dizer: assim diz o Senhor, foi eu que te chamei jovem. Aí ali começa a dizer: eu te chamei para isso. Aí começa a dizer: eu te chamei para isso. E isso foi numa época, só para abrir um leque aqui, que para consagrar um jovem, dar uma oportunidade a um jovem, já era algo miraculoso. E Deus fala assim: eu te chamei para fazer de você um pastor da minha casa, onde eu soprarei o teu nome, eu te levarei aos 4 cantos da terra, meu Deus. E eu vou te usar com a ministração da minha palavra, e vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou seja, com 3 dias de crente, eu já tinha tudo, já sabia de tudo que Deus tinha projetado para mim. Nossa, naquela noite, Deus abriu o leque das revelações e disse o porquê que me chamou, para que me chamou e onde as consequências, os resultados de tudo que eu colheria e o que aconteceria através do meu chamado. Humanamente, pela circunstância ministerial da época, isto era impossível. Porém, a veracidade divina, a fidelidade divina é inconfundível. É verdade. Ela não tem como cair por terra. Então, com isso, eu comecei a me dedicar à escola bíblica dominical e me dedicar de forma muito severa, muito profunda, muito séria, porque começou a aflorar dentro de mim uma sede, uma fome pelo ensino sistematizado da Bíblia. E numa época que o discurso em cima do altar, que teologia era do diabo, sim, que crente não precisava estudar teologicamente, que teologia do crente era o joelho, que teologia esfriava. Então, por respeito à autoridade constituída da época, para não quebrar princípios de autoridade espiritual,
eu optei por obedecê-la e usar as ferramentas que eram permitidas. E as ferramentas que eram permitidas, na época, era a revista da escola dominical. Então, o que eu fazia? Eu pegava os encartes da revista da escola dominical que vinha sugerindo os livros para aquele assunto, e eu ia comprando aqueles livros, formatando a minha biblioteca, e eu não esperava a aula do professor no domingo. Eu começava a semana, né? eu começava a semana desenvolvendo o corpo da lição com aquelas leituras diárias, tudo. E no sábado eu sentava, começava às 8 horas da manhã e só ia parar a estudar a lição, a única lição do domingo, no domingo, 8 horas da manhã. Eu virava a noite em branco, com os pés dentro de um balde d'água gelado para não dormir, para não perder o conteúdo. E quando eu chegava na escola dominical, ouvindo os professores dando aula, o professor dando aula, então todo aquele conteúdo ele já estava armazenado. E isso foi tão dinâmico que a mensagem que eu ouvi com 3 dias de crente, eu com 3 meses de crente, e isso com uma quebra de paradigma muito grande, eu já era professor da escola dominical. 3 meses? 3 meses. Eu já estava dando aula na escola dominical. E com 6 meses, eu já era o superintendente da escola dominical. Para você ver a dinâmica do cumprimento fidedigno divino e da experiência que eu vivenciei, porque o pessoal testemunhava a transformação notória. E nessa época, um jovem, para ele permanecer dentro de uma Assembleia de Deus, o divino tinha que intervir. É verdade. Porque as pressões, as cobranças, as exigências eram rigorosas mesmo. Então os jovens não aguentavam. Então o caminho era a fuga. E Deus me manteve ali e passei por um treinamento rigorosíssimo, né? Rigorosíssimo, porque nessa época, a voz que ecoava, ela não podia ser questionada, ela tinha que ser respeitada e te enquadrava com força, te batia com força. A liderança não tinha compaixão, batia com força. Em algum momento o senhor pensou ali em desistir disso, ou porque era muita pressão, era muita coisa, o senhor pensou assim, é melhor desistir, é melhor procurar fazer outra coisa, estudar outra coisa, procurar outra carreira, ou o senhor chegou a fazer faculdade de outra carreira, chegou a trabalhar, né? Então, a desistência nunca esteve e fez parte do meu projeto de vida. Por quê? Porque eu tinha convicção plena da voz que me chamou. Entendi. Então, tudo que estava ao meu redor era secundário em relação ao que eu experimentei, ao que eu convivi. Então, a experiência que eu tive com Deus dos céus foi o meu suporte, a minha âncora. Então, tudo aquilo que o pessoal fazia, e em alguns casos, as ações eram justamente para me paralisar. Porque muitos achavam que eram muito veloz essa expansão minha, esse progresso meu. E jovem nessa época não tinha vez. Jovem não tinha vez. Eu sou de uma época que jovem não dirigia culto de mocidade, não dirigia congresso de mocidade, era o presidente da igreja. Sou dessa época, é o presidente da igreja. Nossa. Entendeu? Então, só que quando eu olhava tudo isso, a sinalização que o Espírito dava é: isso aqui faz parte, isso aqui é necessário para você, isso aqui está contribuindo para o teu amadurecimento
No amanhã você vai ver que isso aqui é importante para você. E eu reconheço isso hoje, o quanto é importante. Então, depois eu fui descobrir a linguagem que Paulo sempre utilizava, como ele falou para Timóteo: eu sei em quem tenho crido. Eu vivenciei isso. Ele disse: nada pode me separar desse amor. Então, se eu teve esse processo de juventude, se eu teve alguém para lhe apoiar, ou sempre foi você mesmo sozinho, junto com a presença do Espírito Santo? Ou teve alguém, assim, um representante de Deus nessa terra para lhe auxiliar de alguma forma? Então, nessa época, a escola que era, não tinha essa mentoria. Eu não tive assim, uma pessoa para chegar aqui, ó, vou te mentorear, Sim. vou cuidar. Então, era a minha convicção com Deus, em obediência à liderança da época, para você sobreviver. Então, eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente, porque os que vieram comigo, se converteram comigo, que fizeram parte da escola dominical comigo, que se batizaram comigo, estão todos lá fora. Todos lá fora, não aguentaram a pressão. Nossa. Não aguentaram a pressão. Porém, eu tinha convicção do que Deus Aleluia. fez, me chamou. Sim. Então, essa convicção era o meu oxigênio, era o meu combustível. Então, muitas das vezes, você, no meio da adversidade, da provação, É verdade. então você lembrava daquela voz que veio suave, dizendo tudo. Não, vamos em frente, vamos em frente. Então, mas hoje eu agradeço porque ali foi uma escola que forjou meu caráter cristão. Sim. Hoje eu tenho a habilidade de trilhar em várias vertentes sem cometer nenhum declínio por causa desse treinamento, por causa dessa escola. Era uma escola, vamos dizer assim, uma linguagem mais popular, era uma escola mais bruta, tanto nas palavras quanto no comportamento, na ação, mas era uma escola que te levava ao altar, à comunhão, à busca. Era uma escola que dizia não às falcatruas, ao mau caráter, à ilegalidade, que não aceitava nada de errado. Então, essa escola me forjou. Tem os seus lados adversos? Tem, mas também tem o seu lado muito favorável, muito positivo, que foi agregado na minha vida. E a liderança depois foi reconhecendo que a mão de Deus estava agindo, e Deus, quando chama, parece um adágio popular utilizado nos discursos, mas quando Deus chama, ele se responsabiliza. É verdade. Ele cria os caminhos, ele faz para que tudo seja concretizado conforme lhe apraz. E foi exatamente o que Deus fez comigo. Quando, humanamente, os homens fecharam todas as portas, aí Deus chega e criou uma circunstância, tudo, e me dimensionou para uma dimensão, para uma experiência, para um treinamento muito maior. E com quanto tempo o senhor foi levantado assim como um obreiro ou como diácono assim na casa do Senhor? Então, foi quanto tempo assim? Eu com 4 anos de crente, eu fui levantado a diácono, 4 anos? jovem, solteiro, coisa que era um paradigma na escola dominical. Foi o primeiro diácono solteiro. Fui assumir a mocidade da igreja e comecei a pregar. Aí logo em seguida, um ano depois, eu casei. No casamento já fui a presbítero. E eu fui em 21 de outubro de 95, o pastor consagrado, ordenado a pastor mais jovem
da Convenção do Rio de Janeiro, Nossa. numa quebra de paradigma, e através de mim que foi aberta as portas para outros mais jovens virem para o pastorado. Então, Deus agiu, e nisso aí eu fui me dedicando ao ministério da palavra, ao ensino. Fui fazer uma faculdade de pedagogia, justamente para usar a pedagogia na prática pastoral, educacional, sim. teológica. E fui me preparando teologicamente, várias faculdades na área teológica, vários pós-graduações na área teológica, várias graduações no bacharel de teologia, para me preparar para esse tempo que Deus está proporcionando para mim. Então, e com isso, Deus me treinou. Eu digo que Deus me treinou porque tudo com Deus é feito à base de um processo, Neste treinamento, Deus me levou para 10 anos na caverna, no anonimato. Depois que ele já tinha lhe levantado, já Não, estava pregando, ele me levantou de forma local. Sim. Eu comecei as minhas atividades toda local, regional, congregacional, ministerial. Porém, nesse desenvolvimento, Deus me levou para 10 anos de anonimato. 10 anos. Mas antes de eu entrar nesse 10 anos de anonimato, a gente vai para o intervalo e já a gente retorna, viu? Fique ligadinho aí vocês. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado e um precinho que cabe no seu bolso. Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde. Ai, meu Deus. Então, venha para cá. A Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro. Olá, queridos! Hoje eu quero apresentar para vocês um dos nossos parceiros, Arte Transfer Personalizados. Sabe quando você quer um produto com a sua cara? Então, é isso que a gente faz. Aqui na Arte Transfer, a gente transforma ideias em coisas que dão orgulho de usar. Olha, tem canecas personalizadas, camisetas, uniformes, sacolas e vários presentes feitos do jeitinho que você imaginou. Seja para sua empresa, para um evento ou para surpreender alguém especial, a gente cuida de tudo com muito carinho, criatividade e aquele capricho que faz toda a diferença. Olha, chama a Arte Transfer, conta a sua ideia e deixa o resto com a gente, porque personalizar é muito mais do que imprimir, é criar algo único. Então já chama eles aqui, o endereço vai aparecer aqui na tela e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Vamos continuar o bate-papo aqui com o pastor Cláudio Gama, compartilhando sua trajetória e tudo que Deus tem feito na vida dele. Como não é fácil, para chegar onde Deus nos chama,
é uma trajetória, é uma escola. E ele está falando muito bem sobre isso, né, pastor? Que sobreviveu à escola, né? Porque às vezes a pessoa vê a sua dicção, a sua oratória, a explanação da palavra quando o senhor ministra, mas não sabe o que você passou lá atrás, né? Foram marcas que foram deixadas, né, pastor? E como foi essa questão do anonimato? Você falou que né, Deus foi chamando aos poucos, mas teve 10 anos de anonimato. Como que foi isso, pastor? Então, porque quando Deus trabalha com o ser humano, e isso é princípio divino no seu reino, o princípio não é a velocidade, o princípio é a perseverança. Meu Deus. E quando Deus trabalha forjando uma pessoa, que Ele quer fazer dele um instrumento, só numa projeção bíblica, por exemplo, quando Deus usa Samuel para ungir Davi na casa dos seus pais, entre os seus irmãos. Davi foi ungido rei. Foi ungido rei ali diante dos seus irmãos. Porém, ele não foi para o palácio. Ele não assumiu o reinado. Ele não recebeu a coroa. Ele recebeu a unção. Ele já era rei segundo a mente de Deus, o coração de Deus, mas ele voltou para o pasto. Nossa. Ele voltou para o pasto. Ele foi assumir o reinado há tempos depois. É exatamente a pedagogia divina. Eu acredito que é o trabalhar do ego aí, né, pastor? O ego precisa estar muito bem abatido para que Deus venha usar aquele que Ele quer usar. É o trabalhar do ego, Sim. É o trabalhar da resiliência, da maturidade. Sim. É uma obra. É um conjunto, né, pastor? É uma obra por completo. E nesta obra, eu costumo dizer que Deus nos leva para uma escola chamada a escola do anonimato. Meu Deus. Do anonimato. O que é essa escola do anonimato? É onde Deus ele vai treinar a sua resistência, vai treinar a sua ansiedade, vai treinar a sua vocação. E é nessa escola do anonimato que Deus ele não permite a multidão te ver. Meu Deus. Você chegar nos holofotes. Então ele vai te segurando ali, mas você tem que fazer uma leitura que você está sendo treinado. E por que Deus te leva para o anonimato? Justamente com esse tratado ego, dentro de uma linguagem bíblica, para que você não venha roubar a glória dele lá na frente. Também, pastor. Pode perceber que esses que não passam por essa escola, que surgem como um cometa, eles acabam roubando a glória de Deus. Deus vai, só dá um nocaute, acabou. É verdade. Acabou. Verdade. Você só passou. Então, com Deus, não é só passar, é caminhar. Nossa. Essa é a linguagem bíblica. Sim. Com Deus, não funciona o verbo correr. Relacionamento com Deus não é corrido, é andado. A Bíblia não manda correr com Deus. A Bíblia manda andar com Deus. Porque todo o princípio divino é passo a passo. É o caminhar, é o andar. Então isso é o que a Bíblia chama de perseverança, de continuidade. E o anonimato é exatamente isso. É onde Deus vai forjar teu homem espiritual, forjar teu homem emocional e vai formar seu homem biológico. Então, no anonimato, você não tem público, você não tem nome, você não tem agenda, Meu Deus, você não tem reconhecimento, você só tem Deus. Aí, o que você tem que fazer nesse anonimato? Você tem que entender que é uma escola. Você tem que entender que Deus está te treinando. Então, nesse anonimato, é onde você tem que aumentar o seu horário de devocional. Entendeu? Eu, no anonimato, eu quando não estava estudando a revista da escola dominical,
eu dobrava o joelho 8 horas da manhã, só ia levantar às 18 horas. Nossa! Pedindo a Deus uma oportunidade, pedindo a Deus uma porta aberta. É no anonimato que você se debruça e mete a cara na Bíblia, nos livros, na oração, na consagração, se preparando para o tempo que Deus estabeleceu para você. Porém, quando o próprio Deus que te leva para o anonimato é o próprio Deus que projeta teu nome, que te apresenta, que sopra o teu nome. E quando chegou o tempo de Deus na minha vida, no tempo de Deus na minha vida, Deus decidiu me soprar o meu nome. Logo que hoje eu estou na estrada pregando o Evangelho há mais de 30 anos, não tem nenhum empresário atrás de mim, ninguém nunca patrocinou meu ministério, não tem uma empresa digital trabalhando minha imagem, trabalhando meu nome. Eu tenho 510 mil seguidores no Instagram, tudo legítimos, Nossa. Tudo original, sem máquina, sem compra de seguidores. Nunca liguei para nenhuma pessoa pedindo agenda, dizendo que eu estou vago, não quer que eu vá pregar aí. Nunca. Nossa. Tudo projeção divina, portas que Deus vai abrindo, congressos que eu frequento hoje, tudo porta que Deus abrira. Então, tudo isso porque lá no anonimato, onde Deus forjou, onde Deus treinou, onde Deus preparou, joga isso. E aí quando você é aprovado no anonimato, aí Deus te projeta para o mundo, para as nações. E eu só tenho que agradecer por essa experiência, essa oportunidade que Ele me dera de 10 anos no anonimato. Talvez se eu não passasse por essa experiência de 10 anos, eu não conseguiria suportar o que hoje eu suporto e o que hoje eu desfruto. Então o anonimato foi fundamental na preparação do meu ministério. E o que é mais desafiador, pastor? O maior desafio que o senhor enfrenta nesses últimos dias, onde tem surgido tantas pessoas que não querem pagar o preço, não querem, né? Qual é o desafio para um pregador da palavra de Deus hoje? Com tantas superficialidades, com tantas pessoas que querem se autopromover, né? Não querem pagar o preço, não querem ir para a escola, né? Passar nos testes que é necessário para ser forjado, para não se perder no meio do caminho. Porque são 30 anos de trajetórias, né, pastor? Não é 3 dias, não é 3 anos, são 30 anos. Então, eu vou responder a sua pergunta em 2 dimensões. Sim, pastor. A primeira, vou falar como pregador. Vou falar como pregador. Pregando a palavra, rodando o país e o mundo. Sim. Um dos maiores desafios é exatamente o que a irmã acabou de apresentar. Você vê uma pessoa que ela chegou recentemente, que ela não tem um histórico, que ela não tem uma raiz, o seu discurso, você percebe que não tem fundamento bíblico, é um discurso mais antropocêntrico do que teocêntrico ou bíblico, e com uma linguagem que muitas das vezes não coaduna com os princípios éticos, morais, ensinados pela Bíblia Sagrada. E essas pessoas são aclamadas como deuses, são valorizadas, são honradas, Sim. recebem investimentos pesadíssimos
de instituições que as convidam. E você que vem numa trajetória, subindo degrau por degrau, baseado em princípios, você é visto como o cafona, como o quadrado, como o antiquado. Não vou trazer ele aqui porque ele é muito ortodoxo. Então, a sensação que se dá, aparente, é que o certo, o íntegro, o moral, o do caráter, é um bobo na corte. Porque você percebe hoje que os investimentos maiores, as valorizações, as honras são dadas para esse tipo de perfil. Sim. E você, na sua limitação, que procura vivenciar e pautar a vida biblicamente, esse pessoal não quer saber de você porque acha que você é problema. Que você é problema. Esse é um dos maiores desafios. Por quê? Porque você tem que olhar para tudo isso e não permitir que isso, como eles dizem nas redes sociais, afirmam ou fazem, como concorrência, como disputa. Então, nesses 30 anos, eu posso dizer que eu não estou pregando o evangelho com uma dinâmica de concorrência, de competência ou de competição, Sim. me sentindo o bambambam, o melhor de todos. Eu reconheço que tem pregadores nas Assembleias de Deus e nos movimentos neopentecostais e nas raízes tradicionais muito melhores do que eu, muito mais competentes do que eu, com uma intelectualidade bíblica fenomenal. Eu reconheço tudo isso. Então, é o que eu disse, eu sou um sobrevivente. É a mão de Deus que vai me levando. Então, hoje eu tenho habilidade para ouvir um alto nível da nossa denominação, para ouvir também um camponês, porque eu não consigo enxergar essa concorrência, essa disputa, essa competição. Sim. Porque eu entendo que para cada um Deus tem um propósito. Verdade. E quando você vive esse propósito, quem Deus honra. Então esse é o maior desafio, é você não ser refém desse sistema que quer te projetar a qualquer maneira, de qualquer jeito, entendeu? E te tirar de um princípio, te levar para o vil metal, mesmo que você tenha que arranhar teu caráter e a tua comunhão com Deus. Verdade. Então, esse é um grande desafio. Numa linguagem popular, é você andar na contramão de todo o sistema e viver a vontade de Deus. É um preço muito alto, porque você vivendo a vontade de Deus, as coisas não acontecem tão rápido, do teu jeito, Verdade. da tua maneira. É verdade. Tudo tem um tempo estabelecido, e você, para esperar esse tempo chegar, você sofre, você geme, entendeu? Então esse é um desafio. O outro é no aspecto pastoral, você pastoreando igreja, você cuidando de rebanho, como eu também faço isso. Então... Hoje seu pastoreio? Parejo também. É mesmo? Também. Então, eu não vou pregar uma terça-feira para o meu povo sem uma vida de oração. Sim. Sem uma mensagem ardendo no meu coração. A mensagem tem que arder primeiro no meu coração para eu poder liberar para o meu povo. Aí você está lá pregando, ensinando, se doando. É você que vai no velório, você que faz a cerimônia fúnebre. Se um filho está entrando por um caminho contraditório, é você lá que vai pegar esse filho. Se houve um sinistro, teve um problema policial,
É você que vai na delegacia, intervir, conversar, apurar. Verdade. É você que visita no hospital. Aí você olha para esse povo que você se dedica, que se alimenta, eles dão mais vozes, mais respaldo, valoriza mais a mensagem dos youtubers, pessoas que eles nunca viram, nunca oraram por ele, nunca abençoaram a vida dele, nunca estenderam a mão para eles, nunca fizeram uma vida para eles. Eles dão mais voz a eles, é a palavra dos YouTube que é a certa, você está errado, você está equivocado. Os YouTubes que estão com conhecimento pleno da Bíblia, e o mais dramático, eles não te ajudam para comprar um saco de cimento para construir a igreja e dar oferta para esse pessoal que nem quer saber deles, só quer o que eles têm. Então, esse é o desafio hoje, na minha opinião, nessas duas dinâmicas. E o maior desafio de todos, fizer uma ponte para pavimentar esses dois desafios, é você caminhar de forma íntegra, sem ter um arranhão na vida, sem ter um telhado de vidro, meu Deus, sem você dar chance ou prerrogativa ao diabo para te acusar. Sim. Então esse hoje é o maior desafio que existe hoje nessa trajetória. É você ir e voltar e sem carregar manchas, sem tropeçar no meio do caminho. Então a manutenção dessa trajetória hoje é o maior desafio, porque tem muitos que Deus chamaram, que Deus fez voto, Deus fez promessa, Deus ungiu, Deus deu o dom, mas se perderam no próprio caminho. Verdade. E quando se perdem no próprio caminho, olha... Para encontrar de novo em esse caminho... É difícil, porque eles afrontaram o próprio divino. Sim. E quando afronta o divino se posiciona totalmente diferente dos homens. É verdade, pastor. Pastor, meu Deus, que aprendizado, viu? Uma aula hoje. Uma aula, pastor. E nós queremos agradecer a sua participação aqui no Você Alegria. Crê. Sabe, honrados mesmo por ouvir você, estar com você, assim, para o programa Você Crê é uma honra, viu? Então nós queremos agradecer muitíssimo e que Deus continue lhe usando, lhe encorajando, lhe fortalecendo nessa trajetória que não é fácil, mas é muito gratificante, né? Nós renunciarmos a nossa vida por um propósito, por um chamado. Estamos caminhando agora nesse propósito que Deus colocou nas nossas mãos e eu tenho certeza que eu saio daqui de uma maneira muito melhor, com a aprendizagem, a visão diferenciada, pastor. Eu que agradeço muitíssimo a sua generosidade, a disponibilizar essa oportunidade para que eu possa testemunhar da experiência que eu tenho vivenciado, de uma delas, né? E poder cooperar com essa dinâmica, com esse projeto tão extraordinário do podcast Você Crê. Eu espero que os seus ouvintes possam ser edificados, amém, fortalecidos, e que o que foi compartilhado aqui possa produzir milagres extraordinários na vida deles. Eu creio, pastor. Muito obrigado mesmo. Nós vamos nos despedindo por aqui e peço para que você compartilhe essa entrevista. Se ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube, já se inscreva, tá bom? Deixe seu comentário e sua curtida em nome de Jesus. E se Deus permitir, nós estaremos no próximo episódio. Deus abençoe vocês. Você crê? Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Olá, divas! Quero apresentar o espaço Sou Bela para vocês, um espaço diferenciado que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Aqui no Sou Bela você vai encontrar atendimento diferenciado e um precinho que cabe no seu bolso.
Olha, os serviços aqui são maravilhosos e eu tenho certeza que você vai amar cada serviço que você vai realizar aqui. E entre esses serviços, a gente tem a área de estética, né, que é sobrancelha, depilação, massagem corporal e também para o seu cabelo, gente, corte feminino, tá? Massagem, relaxamento, alisamento, aqui tem de tudo. E entre os serviços oferecidos, temos a parte da estética, design de sobrancelha, massagem modeladora, drenagem linfática, gente, depilação. Então, venha para cá fazer o seu atendimento. E temos cuidado especial para o seu cabelo, como químicas gerais e corte de cabelo. Então, não deixe de agendar o seu horário. Estamos localizados na Avenida José Amador dos Reis, número 3568, ao lado da Clínica COS. Não tem erro. Também na lateral aqui do postinho de saúde, muito bondinho. Então, venha para cá, a Sou Bela te espera. Aproveite a promoção de aniversário da Sou Bela nesse mês de fevereiro. Olá, queridos! Hoje eu quero apresentar para vocês um dos nossos parceiros, Art Transfer Personalizados. Sabe quando você quer um produto com a sua cara? Então, é isso que a gente faz. Aqui na Art Transfer, a gente transforma ideias em coisas que dão orgulho de usar. Olha, tem canecas personalizadas, camisetas, uniformes, sacolas e vários presentes feitos do jeitinho que você imaginou. Seja para sua empresa, para um evento ou para surpreender alguém especial, a gente cuida de tudo com muito carinho, criatividade e aquele capricho que faz toda a diferença. Olha, chama a Art Transfer, conta a sua ideia e deixa o resto com a gente, porque personalizar é muito mais do que imprimir, é criar algo único. Então já chama eles aqui, o endereço vai aparecer aqui na tela e eu tenho certeza que você vai se surpreender.